prepare-se para ter sua mente explodida, porque tudo o que você achava que sabia sobre dinossauros pode estar errado. Desde filmes que criaram lendas, até livros didáticos que já foram atualizados, a ciência avança e revela segredos que mudam completamente nossa visão desses gigantes do passado. Por isso, hoje vamos mergulhar nas 10 maiores mentiras sobre dinossauros que provavelmente você ainda acredita. E olha, eu garanto que pelo menos metade dessas revelações vão fazer você questionar tudo o que aprendeu na escola. Mas antes de começarmos essa jornada pelo tempo, vamos entender uma coisa. Por que acreditamos em tantas mentiras sobre dinossauros? A resposta é fascinante. Quando os primeiros fósseis foram descobertos no século XIX, os cientistas não tinham as ferramentas que temos hoje. Eles olhavam para ossos gigantes e imaginavam lagartos monstruosos. O próprio nome dinossauro significa lagarto terrível, criado em 1842 por Richard Owen. Desde então, Hollywood, livros de ficção e até mesmo museus desatualizados perpetuaram mitos que a ciência moderna já derrubou há décadas. Então, respira fundo, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar para sempre como você vê essas criaturas fascinantes. Começando pelo número 10, e essa vai doer para quem cresceu assistindo os Flintstones ou acreditando em criacionismo radical. Humanos nunca, jamais, em hipótese alguma, conviveram com dinossauros. Sério, nem mesmo os homens das cavernas mais primitivos chegaram perto disso. A última espécie de dinossauro não aviário morreu há 66 milhões de anos, durante o que chamamos de extinção do Cretáceo-Paleógeno. Enquanto isso, nossos ancestrais mais antigos, os primeiros hominídeos como o Sahelanthropus tchadensis, surgiram há apenas 7 milhões de anos. Isso significa que existe uma lacuna absurda de quase 60 milhões de anos entre o último dinossauro e o primeiro ancestral humano. Para você ter uma ideia do quão gigantesca é essa diferença temporal, imagine o seguinte: se a história da Terra fosse comprimida em um ano, os dinossauros teriam dominado o planeta de março até o início de dezembro, e os humanos só apareceriam nos últimos 20 minutos antes da meia-noite do dia 31 de dezembro. É como se a extinção dos dinossauros fosse o início de um filme de 2 horas, e os humanos só aparecessem nos últimos 14 segundos antes dos créditos finais. Mas de onde veio essa confusão? Bem, parte da culpa é de descobertas mal interpretadas. No início do século XX, algumas pegadas humanas foram encontradas próximas a pegadas que pareciam ser de dinossauros no leito do rio Paluxy, no Texas. Criacionistas se agarraram a isso como prova de coexistência. Mas análises posteriores mostraram que as supostas pegadas humanas eram, na verdade, pegadas de dinossauros erodidas, ou até mesmo falsificações deliberadas. A ciência séria nunca encontrou qualquer evidência de coexistência entre humanos e dinossauros não aviários. No número 9, vamos falar daquele combustível que move nossos carros e que causa tanta polêmica ambiental. Muita gente acredita que o petróleo vem dos restos decompostos de dinossauros enterrados, mas isso é completamente falso. Inclusive, essa mentira é tão persistente que até o símbolo de algumas empresas de combustível antigas mostrava dinossauros. A Sinclair Oil, por exemplo, ainda usa um brontossauro verde como mascote até hoje. A verdade é que o petróleo é formado principalmente por micro-organismos marinhos microscópicos, como fitoplâncton, zooplâncton e algas, que se acumularam no fundo dos oceanos ao longo de centenas de milhões de anos.
Quando essas criaturas morriam, elas afundavam e eram cobertas por sedimentos. Ao longo de milhões de anos, sob pressão e calor intensos, essa matéria orgânica se transformou no que hoje conhecemos como petróleo. O processo é fascinante. Imagine trilhões e trilhões de organismos microscópicos vivendo, morrendo e se acumulando no fundo do mar durante eras geológicas inteiras. Camada após camada, como uma lasanha cósmica de morte microscópica. A pressão das camadas superiores e o calor do interior da Terra literalmente cozinharam esses restos até se transformarem em hidrocarbonetos líquidos. Então, quando você abastece seu carro, está usando energia solar capturada por criaturas microscópicas há centenas de milhões de anos. Não suco de T-Rex. E por que não temos petróleo de dinossauro? Simples. A maioria dos dinossauros morria em terra, onde seus corpos eram decompostos por bactérias ou devorados por outros animais. Mesmo quando fossilizavam, o processo de fossilização transforma os restos em rocha, não em combustível líquido. É muito mais poético pensar que estamos queimando dinossauros nos nossos motores, mas a realidade microscópica é igualmente fascinante. Agora, no número 8, prepare-se porque essa é difícil de engolir para muita gente. Pterodáctilos não eram dinossauros. Isso mesmo, aqueles répteis voadores gigantes que você sempre associou aos dinossauros, que aparecem em todo filme de dinossauro que se preze, eram, na verdade, pterossauros, um grupo completamente diferente de répteis. Vamos entender a diferença. Dinossauros são definidos por características específicas do quadril e das pernas. Eles pertenciam ao grupo Dinossauria, que se divide em dois grandes grupos baseados na estrutura do quadril: os Saurischia, quadril de lagarto, e os Ornithischia, quadril de ave. Já os pterossauros pertenciam a um grupo completamente diferente, chamado Pterossauria. É como dizer que morcegos são pássaros só porque ambos voam, ou que golfinhos são peixes só porque vivem no mar. Os pterossauros eram, sim, parentes dos dinossauros. Ambos faziam parte de um grupo maior chamado Arcossauria, que também inclui os crocodilos modernos. Mas eram primos distantes, não irmãos. Eles evoluíram para o voo de forma completamente independente das aves, desenvolvendo asas feitas de membranas de pele esticadas ao longo de um dedo extremamente alongado, enquanto as aves desenvolveram asas com penas. E os pterossauros eram criaturas absolutamente fascinantes por si só. O Quetzalcoatlus, por exemplo, tinha uma envergadura de até 11 metros, maior que muitos aviões pequenos. Imagine essa criatura pousando na sua rua. Seria do tamanho de uma girafa com asas. Outros, como Nemicolópteros, eram minúsculos, do tamanho de um pardal. Eles dominaram os céus por mais de 150 milhões de anos, muito mais tempo do que qualquer ave existiu até hoje. Se você está curtindo descobrir que tudo o que você sabia estava errado, já deixa aquele like maroto e compartilha com aquele seu amigo que se acha o sabichão sobre dinossauros. Ele vai ficar chocado, chegando ao número 7. E essa vai mudar sua percepção sobre todos os filmes de dinossauro que você já assistiu. Todos aqueles rugidos assustadores do T-Rex, o grito agudo dos Velociraptors, os bramidos dos herbívoros gigantes, pura ficção cinematográfica. A verdade chocante é que não fazemos a menor ideia de como os dinossauros soavam. Pense nisso. O que fossiliza são ossos, dentes, às vezes pele e penas, mas tecidos moles como cordas vocais, laringe e outros órgãos produtores de som. Esses desaparecem completamente.
É como tentar descobrir que música alguém estava cantando, apenas olhando para seu esqueleto. Impossível, certo? Os sons que ouvimos nos filmes são criações artísticas geniais, mas totalmente inventadas. O rugido icônico do T-Rex em Jurassic Park, por exemplo, foi criado pelo designer de som Gary Rydstrom, misturando os sons de um elefante bebê, um tigre, um jacaré e, acredite se quiser, um coala irritado. O grito dos Velociraptors foi feito com gansos, tartarugas marinhas fazendo sexo e cavalos relinchando. Sério, da próxima vez que você assistir o filme, lembre-se, você está ouvindo tartarugas marinhas no cio, não dinossauros. Mas o que a ciência pode nos dizer sobre os possíveis sons dos dinossauros? Bem, alguns dinossauros hadrossaurídeos, como o Parasaurolophus, tinham cristas ocas elaboradas que funcionavam como câmaras de ressonância. Simulações computadorizadas sugerem que eles poderiam produzir sons graves e profundos, como trombones pré-históricos. Imagine uma manada desses animais se comunicando através de uma floresta com sons que mais pareciam uma orquestra de instrumentos de sopro graves. Já os terópodes como o T-Rex provavelmente não rugiam como leões. Seus parentes vivos mais próximos são crocodilos e aves. Crocodilos produzem sons graves e vibrantes, quase infrassônicos. Aves variam de cantos melodiosos a grasnados horríveis. O T-Rex poderia ter produzido algo entre um ronco profundo de crocodilo e um grasnado amplificado. Ou talvez, como algumas aves modernas, eles se comunicassem com danças e displays visuais em vez de sons. Imagine um T-Rex fazendo uma dança de acasalamento. Aterrorizante e hilário ao mesmo tempo. No número 6, vamos destruir outra crença popular que Hollywood adora perpetuar. Nem todos os dinossauros eram gigantes monstruosos. Na verdade, a maioria era pequena. E quando digo pequena, quero dizer realmente pequena. O Microraptor, descoberto na China, tinha apenas 60 centímetros de comprimento e pesava menos de 1 quilo. Era basicamente um corvo com dentes e 4 asas. Sim, 4 asas. Ele tinha penas de voo tanto nos braços quanto nas pernas. O Parvicursor, cujo nome literalmente significa pequeno corredor, tinha o tamanho de uma galinha pequena. O Epidexipteryx era do tamanho de um pombo e tinha penas ornamentais extravagantes na cauda, como um pavão em miniatura pré-histórico. Mas o recordista de pequenez vai para o Anchiornis, que pesava apenas 10 gramas, menos que um hambúrguer do McDonald's. E não pense que esses eram filhotes. Eram animais adultos, totalmente desenvolvidos, vivendo suas vidinhas de dinossauros em miniatura, caçando insetos e fugindo de predadores maiores. Por que então sempre pensamos em dinossauros como gigantes? Viés de preservação e descoberta. Ossos grandes fossilizam melhor e são mais fáceis de encontrar. Um fóssil do tamanho de um T-Rex chama mais atenção do que um do tamanho de um pardal. Além disso, criaturas pequenas muitas vezes eram completamente devoradas por predadores, não deixando nada para fossilizar. Estima-se que para cada dinossauro gigante que conhecemos, existiam dezenas de espécies pequenas que nunca descobriremos. O mundo dos dinossauros era mais parecido com nosso mundo atual do que imaginamos. Cheio de criaturas de todos os tamanhos, com os pequenos superando vastamente os grandes em número e diversidade. Era um ecossistema complexo, não um mundo de monstros como os filmes mostram. E por falar em tamanho, no número 5, temos uma revelação sobre o famoso T-Rex que vai decepcionar muitos fãs. Primeiro,
Ele não era o maior predador de todos os tempos, nem de longe. Esse título provavelmente pertence ao Spinosaurus, que com seus impressionantes 15 a 18 metros de comprimento e peso, estimado em até 20 toneladas, era consideravelmente maior que o T-Rex, que apenas alcançava 12 metros e 9 toneladas. Mas o Spinosaurus era uma criatura bizarra que passava muito tempo na água, caçando peixes gigantes. Suas adaptações incluíam uma vela dorsal enorme, narinas posicionadas no alto do crânio para respirar enquanto nadava, e dentes cônicos perfeitos para agarrar presas escorregadias. Era basicamente um crocodilo bípede gigante com uma vela nas costas. Agora, a parte que vai doer nos fãs de Jurassic Park. O T-Rex provavelmente não conseguia correr a 50 ou 60 km/h como nos filmes. Estudos biomecânicos detalhados, usando simulações computadorizadas baseadas na estrutura óssea e estimativas de massa muscular, sugerem que sua velocidade máxima era de cerca de 20 a 25 km/h. Por quê? Física pura e simples. Com 9 toneladas de peso, se o T-Rex tentasse correr muito rápido, as forças geradas em suas pernas seriam suficientes para quebrar seus próprios ossos. É o mesmo princípio que impede elefantes de pular. A física não perdoa quando você é muito grande. Além disso, análises de pegadas fossilizadas de T-Rex nunca mostraram evidências de corrida em alta velocidade, apenas caminhada rápida. Mas não se engane, achando que isso tornava o T-Rex menos perigoso. Com uma mordida estimada em 12.800 libras de força por polegada quadrada, a mais forte de qualquer animal terrestre que já existiu, ele não precisava ser rápido. Seus dentes de 20 centímetros podiam esmagar ossos como se fossem biscoitos. Era um predador de emboscada, não um velocista. Imagine um tanque de guerra com dentes. Lento, mas quando te alcançava, game over. E tem mais. Evidências recentes sugerem que o T-Rex era ainda mais aterrorizante do que pensávamos em outros aspectos. Seu olfato era comparável ao de abutres modernos, podendo farejar carcaças a quilômetros de distância. Sua visão era binocular e extremamente aguçada, melhor que a de águias, e estudos do ouvido interno sugerem que ele podia detectar sons de baixa frequência, como passos de presas grandes à distância. Era uma máquina de matar perfeitamente adaptada, só que mais devagar do que Hollywood gostaria. Hora de mais uma pausa para aquela interação marota. Se você está chocado com essas revelações, imagina o que vem por aí. Ainda temos 4 mentiras monumentais para destruir. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo qual revelação te surpreendeu mais até agora. E se você conhece alguém que adora dinossauros, compartilha esse vídeo com ele. Vamos educar o Brasil inteiro sobre a verdade dos dinos. Continuando com o número 4. E essa é especialmente dolorosa para os fãs de Jurassic Park. Os Velociraptors não eram nada parecidos com os monstros escamosos e gigantes dos filmes. Prepara o coração, porque a realidade é ao mesmo tempo decepcionante e fascinante. O Velociraptor real, o Velociraptor mongoliensis descoberto na Mongólia, tinha cerca de 60 centímetros de altura no quadril. Isso mesmo, chegava no seu joelho. Pesava entre 15 a 20 quilos, mais ou menos como um Border Collie. Seu comprimento total, incluindo a cauda, era de cerca de 2 metros, mas metade disso era só cauda. Em termos de volume corporal, pense num peru grande e muito nervoso. Mas a parte mais chocante, eram completamente cobertos de penas. Não algumas penas decorativas aqui e ali, mas uma cobertura completa de penas,
incluindo penas de voo nos braços que formavam pequenas asas. Não podiam voar, mas essas asas provavelmente ajudavam no equilíbrio durante corridas e saltos, e talvez fossem usadas em displays de acasalamento. Fósseis excepcionalmente preservados da China mostram as marcas de inserção das penas nos ossos, provando definitivamente que esses animais eram emplumados. Alguns fósseis até preservaram a estrutura microscópica das penas, permitindo aos cientistas determinar suas possíveis cores. Acredita-se que muitos raptores tinham penas com padrões complexos, talvez listradas ou manchadas, como aves de rapina modernas. Mas então por que os Velociraptors de Jurassic Park são tão grandes e sem penas? Porque eles não são Velociraptors. Os animais retratados no filme são baseados no Deinonychus, um parente maior que media cerca de 3 metros e pesava até 100 quilos. Mesmo assim, o Deinonychus também tinha penas. Michael Crichton, autor do livro, sabia disso, mas achou que Velociraptor soava mais legal que Deinonychus. E Steven Spielberg? Bem, ele achou que dinossauros com penas não seriam assustadores o suficiente. Ironicamente, um Velociraptor real seria muito mais aterrorizante de certas formas. Evidências sugerem que caçavam em grupos coordenados, usando estratégias complexas. Tinham uma garra em forma de foice no segundo dedo do pé, que mantinham elevada do chão para mantê-la afiada. Estudos biomecânicos mostram que essa garra era usada para perfurar e rasgar, não para fatiar como se pensava. Imagine um bando de perus assassinos inteligentes, com garras de 7 centímetros, cobertos de penas e trabalhando em equipe. Eu preferia encontrar o monstro do filme. No número 3, vamos falar sobre algo que revolucionou nossa compreensão dos dinossauros: temperatura corporal. Durante décadas, desde as primeiras descobertas no século XIX, acreditou-se que todos os dinossauros eram ectotérmicos, ou de sangue frio, como lagartos e crocodilos gigantes. Essa visão os pintava como criaturas lentas e letárgicas que precisavam do sol para se aquecer antes de se tornarem ativas. Mas as evidências atuais contam uma história completamente diferente. Muitos dinossauros eram endotérmicos, ou de sangue quente, regulando ativamente sua temperatura corporal, como mamíferos e aves modernas. Como sabemos disso? Várias linhas de evidência convergem para essa conclusão. Primeiro, a microestrutura óssea. Quando você corta um osso de dinossauro e examina sob microscópio, encontra padrões de crescimento rápido e contínuo, com muitos canais para vasos sanguíneos, idênticos aos encontrados em mamíferos e aves modernas, não em répteis de sangue frio. Répteis ectotérmicos mostram anéis de crescimento sazonais, como anéis de árvores, porque crescem mais devagar no inverno. Segundo, a postura e anatomia. Dinossauros mantinham as pernas diretamente sob o corpo, não sprawled para os lados como lagartos. Essa postura ereta requer muito mais energia para manter e é característica de animais endotérmicos. Além disso, muitos dinossauros mostram evidências de estilos de vida altamente ativos, que seriam impossíveis para animais de sangue frio. Terceiro, a distribuição geográfica. Encontramos fósseis de dinossauros em regiões que eram polares durante o Mesozoico, como Alasca e Antártida. Mesmo considerando que o clima era mais quente naquela época, essas regiões ainda experimentavam meses de escuridão no inverno. Animais ectotérmicos não conseguiriam sobreviver nessas condições. Quarto, as proporções predador-presa fossilizadas sugerem metabolismo endotérmico.
Em ecossistemas modernos, predadores de sangue quente precisam de muito mais presas que predadores de sangue frio porque gastam mais energia. As proporções encontradas em sítios fósseis correspondem ao que esperaríamos de predadores endotérmicos. Mas aqui está o mais fascinante. Provavelmente não era um simples sangue quente ou sangue frio. Muitos cientistas agora acreditam em um modelo chamado mesotermia, algo entre os dois extremos. Dinossauros grandes como saurópodes poderiam usar gigantotermia, mantendo temperatura estável simplesmente por serem enormes, como elefantes, mas ao extremo. Dinossauros menores e mais ativos provavelmente tinham metabolismos mais parecidos com aves. Essa descoberta muda tudo. Dinossauros de sangue quente podiam ser ativos dia e noite em todas as estações, caçar com mais eficiência, crescer mais rápido e dominar ecossistemas de formas que répteis de sangue frio nunca poderiam. Isso explica como eles dominaram a Terra por 175 milhões de anos. Chegamos ao número 2, e essa é uma das revelações mais complexas e fascinantes. A extinção dos dinossauros não foi causada apenas por um meteoro, como aquela cena dramática que você imagina de uma rocha espacial gigante acabando com tudo instantaneamente. A realidade é muito mais complexa, sutil e aterrorizante. Sim, o impacto de Chicxulub há 66 milhões de anos foi absolutamente catastrófico. O asteroide, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, atingiu a península de Yucatán, no México, com a força de bilhões de bombas atômicas. O impacto criou uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro, lançou trilhões de toneladas de rocha pulverizada na atmosfera e gerou tsunamis de centenas de metros de altura que varreram continentes inteiros. Mas aqui está o detalhe. Isso foi apenas o golpe final em dinossauros que já estavam em apuros. É como se o asteroide fosse o último prego no caixão de criaturas já moribundas. Vamos entender o cenário completo. Primeiro, o vulcanismo. Nas Deccan Traps, na Índia, supervulcões estavam em erupção. Havia centenas de milhares de anos antes do impacto. Essas não eram erupções normais. Eram fluxos de lava que cobriam áreas do tamanho de países inteiros. As erupções liberaram quantidades absurdas de dióxido de enxofre e dióxido de carbono na atmosfera, causando chuva ácida global e mudanças climáticas dramáticas. Imagine o céu constantemente nublado por cinzas vulcânicas, plantas morrendo por falta de luz solar e os herbívoros morrendo de fome, seguidos pelos carnívoros. Segundo, mudanças no nível do mar. Durante o final do Cretáceo, os níveis dos oceanos estavam caindo dramaticamente. Mares rasos que cobriam grandes porções dos continentes estavam secando, destruindo ecossistemas marinhos costeiros e mudando padrões climáticos. Habitats que existiam há milhões de anos desapareceram em questão de milhares de anos. Terceiro, e isso é fascinante, a diversidade dos dinossauros já estava em declínio milhões de anos antes do impacto. Estudos de fósseis mostram que o número de espécies estava diminuindo, especialmente entre os herbívoros gigantes. Era como se os dinossauros estivessem perdendo sua capacidade de se adaptar a mudanças ambientais. Quando o asteroide finalmente atingiu, foi o desastre perfeito em cima de desastres. O impacto criou o que chamamos de inverno de impacto. A poeira e fuligem na atmosfera bloquearam a luz solar por meses ou anos. As temperaturas despencaram. A fotossíntese parou. As cadeias alimentares entraram em colapso, começando pelas plantas. Mas o mais assustador,
o impacto também causou o oposto logo depois. Quando a poeira assentou, o CO2 liberado criou um efeito estufa extremo. Os sobreviventes do inverno de impacto foram então assados em um planeta superaquecido. Foi uma montanha-russa climática mortal. É por isso que alguns animais sobreviveram e outros não. Pequenos mamíferos podiam se esconder em tocas. Crocodilos podiam ficar dormentes por meses. Aves pequenas precisavam de menos comida. Mas dinossauros grandes? Sem chance. Precisavam de toneladas de comida diariamente e não tinham onde se esconder. Curtindo essas revelações que destroem sua infância? Então já sabe, like, inscrição e sininho. E prepara o coração, porque a última revelação é a mais incrível de todas. E finalmente, o número 1. A maior mentira de todas, que vai transformar como você vê o mundo ao seu redor. Todos os dinossauros foram extintos. Respira fundo. Olha pela sua janela agora. Viu algum pássaro? Um pombo? Um pardal? Um bem-te-vi? Parabéns, você acabou de ver um dinossauro vivo. Isso não é força de expressão ou exagero científico. As aves não são apenas descendentes dos dinossauros. Elas são dinossauros, literalmente. Na classificação científica moderna, aves é um subgrupo dentro de Dinossauria, especificamente dentro dos terópodes maniraptoranos. É como dizer que humanos são mamíferos. Não descendemos de mamíferos. Nós somos mamíferos. Da mesma forma, aves não descendem de dinossauros. Elas são dinossauros. Como chegamos a essa conclusão alucinante? As evidências são esmagadoras. Primeiro, a anatomia. Aves compartilham mais de 100 características anatômicas com dinossauros terópodes, que não são encontradas em nenhum outro grupo de animais. O osso da sorte que você quebra no frango assado? Exclusivo de dinossauros terópodes e aves. A estrutura do tornozelo, os ossos ocos, a posição dos dedos, o formato da pelve, tudo idêntico. Segundo, as descobertas fósseis. Nos últimos 30 anos, descobrimos dezenas de espécies de dinossauros com penas em estágios evolutivos entre dinossauros clássicos e aves modernas. O Archaeopteryx, descoberto em 1861, foi só o começo. Agora temos o Microraptor com 4 asas, o Anchiornis com penas coloridas preservadas, o Sinosauropteryx com filamentos primitivos de penas. Mas a evidência definitiva veio da biologia molecular e embriologia. Quando os cientistas estudam o desenvolvimento embrionário de galinhas, podem ativar genes ancestrais e fazer embriões desenvolverem dentes, caudas longas e garras nas asas, características de dinossauros. É como se o código genético dos dinossauros ainda estivesse lá, apenas desligado. Isso significa que quando você come frango, está literalmente comendo dinossauro. Quando um pombo faz cocô no seu carro, é vingança jurássica de 66 milhões de anos em desenvolvimento. O canto do galo ao amanhecer? É o rugido de um terópode modificado por milhões de anos de evolução. As implicações são profundas. Dinossauros não foram extintos. Eles se reinventaram. Hoje existem cerca de 10 mil espécies de dinossauros aviários, aves vivos, comparados a apenas cerca de 5.400 espécies de mamíferos. Em termos de diversidade de espécies, dinossauros ainda dominam os vertebrados terrestres. E as aves mostram comportamentos fascinantemente similares aos que inferimos de dinossauros extintos. Muitas aves modernas caçam em bandos, como evidências sugerem que velociraptors faziam. Aves como o casuar têm garras letais reminiscentes de dinossauros dromeosaurídeos. O comportamento de nidificação
cuidado parental, danças de acasalamento elaboradas. Tudo isso provavelmente existia em dinossauros não aviários também. Mas aqui está a parte mais legal. Isso significa que os dinossauros encontraram a fórmula definitiva para a sobrevivência. Eles existem há mais de 230 milhões de anos e sobreviveram à pior extinção em massa da história da Terra. Mudaram, se adaptaram, diminuíram de tamanho, desenvolveram voo mais eficiente, mas continuam aqui. Enquanto nós, humanos, existimos há meros 300 mil anos, dinossauros continuam dominando os céus, das florestas tropicais aos polos. A próxima vez que você vir um beija-flor flutuando no ar, lembre-se, você está vendo um dinossauro terópode miniaturizado realizando uma façanha de engenharia biológica que nenhum pterossauro jamais conseguiu. Quando uma águia mergulha a 300 km atrás de uma presa, é um raptor fazendo o que raptors sempre fizeram. Quando pinguins voam debaixo d'água, são dinossauros que trocaram o ar pelo mar. E isso nos leva a uma reflexão final absolutamente fascinante. Se estávamos tão errados sobre tantas coisas relacionadas aos dinossauros, o que mais a ciência ainda vai revelar? Cada fóssil descoberto, cada nova tecnologia de análise, cada estudo genético nos aproxima mais da verdade sobre essas criaturas incríveis. Nos últimos 30 anos, descobrimos que dinossauros tinham penas, eram de sangue quente, cuidavam de seus filhotes, viviam em sociedades complexas e nunca foram realmente extintos. O que descobriremos nos próximos 30 anos? Cores exatas? Sons reais? Comportamentos que nem imaginamos? E o mais legal de tudo isso? A ciência não tem medo de admitir quando estava errada. Cada livro didático reescrito, cada museu atualizado, cada documentário corrigido é uma vitória do conhecimento sobre o mito. É assim que evoluímos nosso entendimento do mundo, questionando constantemente, pesquisando incansavelmente e sempre buscando a verdade, mesmo que ela destrua nossos filmes favoritos da infância. Pense nisso. Vivemos em uma época incrível, onde podemos olhar para um pardal no fio de eletricidade e saber que estamos vendo o resultado de 230 milhões de anos de evolução dinossauриana. Onde podemos usar tomografia computadorizada para ver dentro de ovos fossilizados. Onde podemos extrair proteínas de ossos de T-Rex e compará-las com galinhas modernas. Onde cada quintal tem dinossauros e cada ovo de galinha é um ovo de dinossauro. Se esse vídeo explodiu sua mente tanto quanto explodiu a minha quando pesquisei tudo isso, você sabe o que fazer. Dá aquele like supimpa, se inscreve no canal e, principalmente, ativa o sininho. Porque semana que vem vamos revelar as 10 maiores mentiras sobre o espaço que você aprendeu na escola. Spoiler: Plutão é só o começo da treta. E agora eu quero saber de você. Qual dessas revelações mais te surpreendeu? Você já desconfiava de alguma? Tem algum outro mito sobre dinossauros que você quer que a gente destrua num próximo vídeo? Comenta aí embaixo, porque eu leio tudo e adoro interagir com vocês. Ah, e compartilha esse vídeo com aquele seu primo que jura que sabe tudo sobre dinossauros, com seu professor de biologia, com qualquer pessoa que precisa ter a mente explodida hoje. Vamos espalhar conhecimento científico real e acabar com esses mitos de uma vez por todas. Até a próxima e lembre-se, toda vez que você vir um pombo, faça uma reverência. Você está na presença da realeza jurássica. Eles sobreviveram ao asteroide, às eras do gelo, e agora vivem roubando seu lanche.
Se isso não é sucesso evolutivo, eu não sei o que é. Falou!